Eu estou construindo uma playlist aqui no canal sobre prática contábil e esta playlist ela terá no mínimo 50 vídeos e hoje eu estou gravando o 14º vídeo, talvez o 15º, mas o nome do vídeo é equivalente ao dia, né, ou a semana que eu estive lá trabalhando. Esta playlist ela está sendo construída com base numa prática contábil que eu tive já tem alguns meses, onde eu trabalhei no escritório de contabilidade de um conhecido meu que é um contador. E por lá estive por mais ou menos 50, eu não vou dizer 50 semanas, porque eu conto cada ida minha naquele escritório, eu conto como uma vez. Então eu ia de uma vez até 2 vezes por semana, por meio período, era um estágio, né? Apenas para que eu pudesse aprender o mínimo no escritório de contabilidade. Então, eu sempre fiz as minhas anotações, eu já saí de lá, não estou mais nesse escritório já tem algum tempo. Hoje é dia 21 de maio de 2024 e no vídeo de hoje eu quero tratar sobre o 14º dia, que inclusive tem bem pouca anotação, eu terei que recorrer ao 13º dia. E esta minha anotação, ou estas minhas anotações, ocorreram no dia 16 de 5 de 2023, portanto já tem um ano exatamente. Que coisa, né? O tempo passa. Esses dias me perguntaram, em alguns comentários eu tenho visto aqui no canal, porque isso aqui é uma playlist de prática contábil, que eu estou construindo aos poucos, e os primeiros vídeos sobre prática contábil são sobre essas minhas descrições dos dias em que eu estive trabalhando no escritório. Ou seja, serão 50 vídeos pelo menos, porque foram 50 semanas ou 50... Não dá para chamar de 50 semanas, né? Cada dia que eu descrevo aqui equivale como se fosse uma semana. Porque eu fui trabalhar apenas 2 vezes por semana, na verdade. Bom, o fato é que algumas pessoas, eu percebi que, por curiosidade mesmo, me perguntaram por que eu não mostro o dia a dia de fato no escritório. Eu não posso fazer isso porque eu não estou mais no escritório. E quando eu estava trabalhando no escritório, não me era permitido realizar as gravações. Inclusive, esta foi uma das razões de eu não estar mais no escritório. Se algum dia o contador assistir esse vídeo, ele vai saber disso. Na verdade, eu até falei para ele. Eu nunca estive lá no escritório, olha só o que eu faço aqui, passo a passo. Não, às vezes eu registrava mesmo no Instagram, alguma coisa assim, mas me foi tirado isso, então não me foi permitido mais gravar nenhum tipo de coisa, eu só fiz isso pouquíssimas vezes. É por isso que eu não mostro de fato, porque o escritório não é meu. Eu sou uma pessoa formada em contabilidade e eu já passei no exame do Conselho Federal de Contabilidade, inclusive, o ano passado, 2020, agora não lembro se foi, tem vídeo aqui no canal, inclusive, 2022, 2023, agora não, 2022... eu já estou apto então basta que eu vá até lá o conselho e solicite essa minha inscrição ou esse meu registro e eu posso então atuar como contador. Esta playlist aqui de prática contábil, que eu pretendo em breve, não sei quando, mas em breve, assim que eu sentir vontade de fazer isso, é que eu possa ter o próprio escritório e mostrar a prática do dia a dia de fato conforme as minhas vivências no meu próprio escritório. Mas no momento eu não quero fazer isso, mas eu estou apto se eu quiser. Mas o fato é que esses primeiros 50, 60 vídeos que eu estou gravando aqui no canal são apenas a minha fala mesmo, conforme as minhas anotações. Então, todos os dias que eu estive no escritório, eu escrevi desta maneira, ou escrevia desta maneira. Por exemplo, hoje, 14º dia, tá vendo aqui? Tem bem pouca anotação, inclusive hoje, 14º dia que ocorreu no dia 16, o que eu vi neste dia. Bom, então vamos ao vídeo, o que é que eu vi neste dia? A minha anotação aqui deste dia diz o seguinte, 3 pontinhos, continuação da escrituração das notas fiscais de entradas. São 200 lançamentos, hoje cheguei ao lançamento 120, que eu iniciei no dia 31 de 3 de 2023. Então, na verdade, fiquei mais de um mês, né, tratando sobre esses lançamentos. Aqui nesses primeiros dias, e eu lembro deste dia, eu estava tratando sobre a contabilidade de uma pamonharia, que produz pamonhas, né, e neste dia eu fiz escrituração, continuei as notas fiscais de entrada. E aqui a gente tem que entender, coisa que eu já gravei no vídeo passado, a diferença que existe entre notas fiscais de entrada e notas fiscais de saída. Eu aprendi isso lá na prática. Notas fiscais de entrada, imagine que num processo produtivo de qualquer empresa, isso está incluso, e isso está incluso o escritório de contabilidade, você tem um processo de entrada, um processo de transformação, né? E um processo de saída. Toda empresa funciona assim, entrada, transformação e saída. Entrada, transformação e saída. O que é uma entrada numa empresa? É o quê? Então vamos pensar aí numa fábrica, por exemplo, uma fábrica de veículos. A entrada é o quê? São, por exemplo, peças daquele veículo, ou alumínio, seja o que for. Então a entrada é sempre o fornecedor de uma empresa. Pensem nesses termos. Uma empresa precisa ter que alguma coisa precisa entrar para ser transformada e ter uma saída. Então notas fiscais de entrada são sempre aquelas relacionadas com fornecedores, seja o que for.
Então aqui na contabilidade não podia ser diferente. Continuação da escrituração das notas fiscais de entrada, que são aquelas de fornecedores, tá? E as de saída, que eu ainda não tratei, as de saída são aquelas de venda, portanto o resultado final do processo de transformação. E fiz mais de 200 lançamentos, vou recorrer aqui ao 13º dia para a gente ver quais contas movimentei para eu poder finalizar esse vídeo sobre o 14º dia. Então comecei a escrituração de notas fiscais de entrada, como já disse, 200 lançamentos, de fornecedores, que eu já tinha feito no Excel e ainda não tinha feito no sistema até então. As contas que eu movimentei, veja bem quais são, portanto, as contas, porque nesse tempo todo que eu estive no escritório, eu trabalhei na área contábil, ou seja, fiz a entrada de fato das informações contábeis. Tudo começa no lançamento, no razonete débito e crédito. Então foi isso que eu fiz por esses dias que lá estive. Aprendi principalmente isso, porque um escritório de contabilidade é dividido em diversas áreas, entre elas contabilidade ou a escrituração. Mas temos outras áreas, por exemplo, a folha de pagamento, a parte gerencial, a fiscal, que cuida dos tributos, e tem a parte também de contabilidade em si, ou a escrituração. E eu trabalhei na parte de escrituração. Então, escrituração de notas fiscais de entrada, e você utilizou um sistema ou Excel. Neste começo, eu me lembro que eu utilizei bastante planilhas do Excel, não foi via sistema. E então, as contas que foram movimentadas, crédito fornecedor, todos eles eu fui verificando conforme as notas, né? E lançava lá, então, crédito no fornecedor e débito despesa com custo de produto vendido, na maioria das vezes, que isso compõe ou então manutenção de veículos ou energia elétrica. Então, sempre creditava fornecedor e debitava ou CPV, no caso, para o custo do produto vendido, porque tratava-se de uma pequena indústria, ou então despesa em manutenção de veículos, que podia ser, ou então despesa com energia elétrica. E eu colocava que tipo de texto na planilha? O histórico 809, que é REF, né, referente a, colocava o texto referente à despesa com energia elétrica do mês tal. E colocava o valor, lançava ali na coluna débito ou na coluna crédito. Então é basicamente isso para o vídeo de hoje, para a gente entender o que são essas notas fiscais de entrada e quais contas eu movimentei. Crédito fornecedor, fornecedor é uma conta patrimonial do passivo, e débito principalmente em despesa de custo de produto vendido, né, que compõe uma conta de resultado lá da demonstração do resultado. Eu fico por aqui. No próximo vídeo, então, quero tratar sobre o 15º dia, e esse me parece sim que será bem mais longo para a gente comentar aqui no canal. Valeu, dá uma olhada neste último vídeo onde eu tratei sobre o 13º dia.